Meninas, boa tarde, como é que vocês estão? Bem, né? Graças a Deus. Meninas, hoje eu trouxe aqui um devocional para nós, tá? E tem o tema de a terra prometida como chamado espiritual, ok? Para nós, vou trazer essa realidade ali para nós hoje, ok? Trouxe duas referências aqui, Gênesis 12:1, que diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Essa aqui foi uma. E a outra referência é Josué 1:12, 1 e 2, que fala assim. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora passa esse Jordão, tu e este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Amém, irmãos? Essa aqui é a palavra de hoje, em nome de Jesus. Meninos, aqui tem dois extremos aqui, né? Aqui foi quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E já aqui em Josué, foi quando Moisés, ele morreu, né? E Moisés, ele estava levando, tá, gente? Para quem não sabe a história, e Moisés, ele estava levando o povo para a terra prometida. Só que chegou um certo momento que Moisés, ele morreu. E Deus falou com Josué, ó, meu servo é morto. Agora você vai, levanta-te, pois, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vai para a terra que dou aos filhos de Israel. Amém? Gente, o Josué aqui, ele pegou essa liderança porque dentro de todo o contexto, Josué, ele acompanhou Moisés durante muito tempo, desde novo, em todas os momentos que ele estava conversando com Deus, que ele ia ter uma intimidade com Deus, Moisés, o Josué estava lá. Tá? Então, aqui ao longo de todos os anos, Moisés, ele foi passando as coisas para Josué ao longo de todos os anos, e logicamente esse momento ia chegar, né, gente? Então, vamos aqui ver que chamado é esse que Deus tem para nós, que terra prometida é essa que nós temos para poder alcançar. Vamos lá? Então aqui, gente, essa terra prometida, ela é mais do que um local físico, né? Ela apresenta também os planos de Deus aqui para nossa vida. E essa transição aqui foi de uma promessa, que foi ali para Abraão, e foi lá para a realidade, que foi aqui em Josué. Então aqui quando chegou em Josué, já se realizou, todo mundo entrou através dele na terra prometida, ok? Então essa jornada espiritual aqui, que esse povo percorreu uma jornada física, então a nossa é espiritual, é uma jornada que só nós que podemos percorrer para chegar no nosso destino final. Esse povo aqui, o destino dele é a terra prometida, mas nós, qual que é o nosso destino? Nós vamos percorrer em direção a quê? Para onde nós iremos? Então fica com você aí com essa perguntinha e nós vamos continuar aqui com o devocional, amém? Gente, essa promessa aqui inicial em Gênesis 2, então aqui foi Deus chamou Abraão, foi um chamado aqui simbólico e ao mesmo tempo literal, né? Foi simbólico e literal. Simbólico porque envolvia o rompimento do passado, para entregar a total fé, né? A entrega total da fé aqui. E a promessa de Deus. Então, para nós podermos receber alguma coisa do Senhor, nós precisamos ter fé para isso, senão a gente não consegue receber nada. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, somente pela fé que nós podemos agradar a Deus. Então, vamos lá. E por que literal também? Que eu falei que essa chamada aqui, essa separação, esse chamado, ele foi simbólico e foi literal. Literal por quê? Porque foi literal porque o Moisés, o Abraão, né, na época, ele separou mesmo da sua terra e separou do seu povo. Então ele separou fisicamente, né, do pessoal dele, dos parentes dele. E nós também, nós somos chamados a essa separação. Nós também somos chamados a nos afastarmos
de pessoas, de coisas que nos têm afastado de Deus, que tem nos aprisionado. Então Deus convida a mim, convida você também. Você está ouvindo isso aí? O que você precisa deixar para trás para seguir a Deus? Você sabe? Mais do que ninguém, eu sei o que eu preciso fazer para ser separada para Deus. Então o que eu preciso largar? O que eu preciso deixar? Você sabe. Todos nós sabemos. Então, existe sim algo que nós precisamos abandonar para que Deus possa agir em nossas vidas. Amém? Aí se você fala assim, você pode falar assim, Carla, mas se eu não quiser obedecer? Você pode até não querer obedecer. Mas se Deus tiver um propósito em sua vida, você pode ter certeza que o cajado para cima de você do Senhor, ele vai vir. Então, né? É melhor você aceitar, é melhor você ter comunhão com Ele do que nunca ver a face de Cristo. Então, se uma pessoa morre sem aceitar Jesus como o único suficiente e viver os estatutos de Cristo, gente, não tem outro lugar para ir não. Eu não vou ficar repetindo aqui, vai para o inferno. Não vou ficar repetindo isso porque você sabe muito bem. Nós só temos 2 caminhos para percorrer. Ou é o caminho do Senhor, ou é o caminho do inferno. Então, vamos ver o que nós queremos para a nossa vida. Nem é aqui. É a nossa vida eterna. Onde nós vamos passar toda a nossa eternidade. Então, vamos refletir sobre isso aí, tá bom? Então, eu quero falar aqui agora das promessas aqui de Deus. Deus, ele prometeu a Abraão aqui que ele faria dele uma grande nação. Então, se nós obedecermos a Deus, né? E Ele nos abençoa. Se nós obedecermos a Deus, Ele nos abençoa e também abençoa os outros. Por quê? Aqui com Abraão, Deus faria dele uma grande nação. Então não foi somente com ele, seria para todos ao redor dele. Então imagina aí, pai de multidões. E assim acontece com a gente também. Deus nos abençoa e consequentemente nós vamos abençoando a todos que estiverem ao nosso redor. E essa obediência aqui, irmãos, não é apenas sobre nós, sabe? É sobre todos o que está ao nosso redor. Porque se nós somos obedientes, nós vamos abençoar quem também está ao nosso redor aqui. Amém? Ok? Tudo bem? Vocês estão entendendo até aí? Coloca aí nos comentários se vocês estão entendendo, se vocês querem dar algum testemunho a respeito dessa palavra, se vocês querem falar alguma coisa, coloca aí. Não esqueça de dar aquele joinha também. Beleza? Então vamos continuar aqui. E outra coisa, irmãos, falando aqui ainda sobre a obediência, olha, sem a obediência não tem bênção, sem a obediência ninguém prospera, e quando você obedece, você tem paz. Quando você obedece, você é luz na vida das pessoas, você é luz na sua família. Olha que bênção, é uma maravilha, né? Amém. E dando prosseguimento aqui, eu vou falar aqui também da transição de liderança de Moisés para Josué, que ainda está aqui, né? Em Josué 1, do 1 ao 2, que falou, né? Deus chegou para ele e falou assim, olha, meu servo Moisés é morto. Né? Então agora você, vamos lá, levanta, vamos. E aqui, Deus, ele tinha aqui um chamado para Josué, que era um chamado para liderar o povo de Israel até a terra prometida, não é? Então, irmãos, falando em chamado, liderança, nós podemos associar a liderança a uma responsabilidade. Imagine essa responsabilidade de Josué aqui. Então, quem capacita? Quem nos capacita a ter essa liderança e liderar com responsabilidade? Deus. Então, se Deus te chamar, Ele vai capacitar, é certo. Amém? Então, em nossa jornada, nós também somos chamados a ser líderes. Eu, por exemplo, aqui eu sou líder de célula. Eu tenho a liderança na minha casa. Né? Eu tenho uma liderança dentro de uma sala de aula, né? Que eu sou professora. Então, Deus, Ele nos chama. Ou é para ministério, ou é para trabalho, ou é para sua casa. Então, nós somos convidados, nós somos chamados a liderar. E uma perguntinha para você, o que você lidera?
Fala para mim, coloca aí nos comentários. Qual a responsabilidade que está sobre a sua vida? Amém? Ficam as perguntinhas aí para você. E se você tem uma liderança, você tem uma responsabilidade. E Deus, Ele te capacita para ela. É claro que, por exemplo, professor, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar. Como outras coisas que eu quero fazer para o Senhor também, eu preciso me aprimorar para trazer de uma forma bacana, né? Mas Deus, Ele nos capacita para poder falar o que Ele deseja de nós, falar o que Ele quer de nós. Amém, irmãos? Então vamos lá para a instrução de Deus a Josué, o encaminhamento de Deus. Deus, Ele falou aqui com Josué: levanta e passa este Jordão. Levanta-te e passa este Jordão. Gente, eu fiquei lendo essas passagens aqui de Josué e vi que tem símbolo aqui também. Quando Deus falou assim com ele: levanta-te e passa esse Jordão, Deus requer dele e requer de nós também a ação. Aqui Deus falou: levanta-te. Então aqui foi um verbo no imperativo, levanta-te, mandou, gente. Aqui tem a necessidade de uma ação, de que ele saísse do conforto que ele estava para ir fazer o que Deus estava mandando. E Deus, Ele faz isso hoje com as nossas vidas. Ele faz isso hoje com a minha vida, faz com a sua. Levanta, sai do seu conforto e vai fazer o que eu estou te mandando. Levanta, vai. Deus, Ele fala isso para nós hoje, né? E eu vou profetizar da sua vida, irmãos, que o Senhor, Ele vai falar isso para você essa semana. Essa semana ainda você vai ouvir o Senhor falando: levanta, vai levar o meu nome, vai profetizar em meu nome, leva minha palavra, vai atrás, fala para aquele que ainda não me conhece do meu amor. Amém? Você recebe? Em nome de Jesus? Você vai levantar sua mão ou não? Vai, né? Amém, glória a Deus. Então fique atento que o Senhor há de falar com você. Amém? Fique atento. Então, em nossas vidas, irmãs, nós precisamos dar passos concretos em direção às promessas do Senhor. Se posicione para receber o que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor tem para você. Amém? E Deus, Ele tem muitas promessas para nós, né? O Senhor só espera que nós nos posicionemos para receber. Amém, irmãos? E aqui, irmãs, Josué, ele enfrentou muitos desafios aqui e também nós enfrentamos desafios. Aqui, por exemplo, do verso 3 até o 9, fala, né, que Deus fala com ele que todo lugar que ele pisar, a planta do pé dele vai ser dado a ele, né? Eu tenho te dado, desde o Líbano até o Jordão, como fui com Moisés, assim eu vou ser com você, não te desampararei, não te deixarei, tenha bom ânimo, esforça-te. No verso 4, esforça-te. No verso 5, esforça-te. No verso 6, esforça-te. No verso 7, esforça-te. No verso 8, esforça-te. No verso 9, esforça-te. Gente, olha para você ver. Do verso 1 até o 9, Deus foi falando com Moisés e com Josué, Deus foi falando com Josué: esforça-te, esforça-te. E eu fiquei imaginando que Josué, ele desde novo, ele viveu com Moisés ali, vendo a grandiosidade, a magnitude, a beleza, o esplendor de Deus. Agora você imagina o que foi para Josué quando Deus falou com ele assim: levanta-te, vamos, agora é com você. Irmãos, Josué, ele ficou muito amedrontado aqui, muito amedrontado. Mas é uma promessa de vitória, né, irmãos? Então todo lugar que ele pisar é um lugar santo. Então isso aqui, gente, declaração de fé. Todo lugar que você pisar, você vai ter vitória. Todo local que você pisar vai ser um lugar santo. Declara isso com fé. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus. Nós precisamos acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras em nossas vidas. Amém? Esforça-te, tem bom ânimo, levanta, vamos. Amém, irmãs? Amém? Só depende de nós. Vamos fazer nossa parte. Então, como que nós vamos sustentar nossa fé em meio às dificuldades? Como que nós vamos fazer isso? Coragem, perseverança, né? Muitas vezes com a repetição: esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Então, gente, isso é um lembrete de que a coragem, ela é essencial em nossa caminhada. Tem coragem, tem bom ânimo, vamos. Amém?
E essa terra prometida aqui, em nossas vidas, é um crescimento diário, irmãs. Nós precisamos desse crescimento para que nós possamos ter acesso a essa terra prometida. Você já descobriu que terra prometida é essa para nós hoje? Ali, para o povo de Israel, essa terra prometida era Canaã, né? Como você bem sabe. Mas e para nós hoje? O que nós estamos buscando? Que terra é essa que nós estamos buscando? Nós levamos a palavra dele, nós nos esforçamos, nós somos corajosos levando a palavra dele, mas para quê? Para ir para qual terra prometida? Né? Vamos dar continuidade aqui, nós vamos saber. Se você não sabe ainda que terra é essa, ao final nós vamos descobrir, amém? Então, irmãos, essa terra prometida, ela simboliza um crescimento espiritual que nós precisamos alcançar, né? É o que Deus deseja para nós. Isso inclui amadurecimento na fé, desenvolvimento do nosso caráter. E quando eu falo desenvolvimento do caráter, não é o nosso caráter como pessoa humana, não, né? É o caráter de Cristo. Nós precisamos desenvolver em nós o caráter de Cristo. Amém? Aí você fala, mas qual que é o caráter de Cristo? Irmãos, está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui na palavra. Amém? E outra coisa também, além do desenvolvimento do caráter, vivência dos frutos do Espírito. Nós precisamos, irmãos. Tem tantos, né? Nós precisamos, eu falei aqui outro dia, que nós precisamos pelo menos um. Pelo menos um. Nós precisamos praticar. Irmãos, os frutos do Espírito é prática. Prática. As coisas do Senhor é prática. Não tem outra maneira. É prática. Tá bom? Então nós vamos praticar isso aí com amor. Amém, irmãos? Então, a terra prometida é um chamado a uma vida de entrega, a uma vida de fé, a uma vida de ação. Eu me entrego, fé, para seguir e vou agir. Eu tenho que agir, eu tenho que agir, eu tenho que sair do lugar, senão nada acontece. Amém? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Josué, ter bom ânimo, esforçar. Só assim nós vamos aumentar a nossa fé e seguir os caminhos do Senhor, que o Senhor tem para nós, que o Senhor deseja de nós. Só assim nós vamos confiar nas promessas de Deus e avançar, né, em direção ao que Ele tem para nós. Irmãos, quantas promessas Deus tem aqui para nós? Né? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter esse passo inicial de fé para tomar posse de tudo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Irmãos, ao final dessa jornada, a nossa terra prometida é a nossa comunhão eterna com Deus. Quem quer eternamente viver com o Senhor? Todos nós queremos, né? Todos nós. Você levantou sua mão? Claro que você levantou sua mão. Claro, porque quem não quer ter uma vida eterna com Deus? Quem não quer ter comunhão com Deus? Quem não quer viver face a face com o nosso Rei? Quem não quer ver Jesus face a face, irmãs? Quem não quer ver nosso Rei face a face? Sabe? A gente até emociona, porque quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa no amor dele por nós, nos constrange. Nós chegamos a ficar constrangidos com tanto amor. Quão maravilhoso é pensar em Jesus. Irmãos, eu te convido nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, se inclinar para Ele. Eu te convido nessa hora a dar passos de fé. Eu te convido nessa hora a olhar para as promessas que o Senhor tem para nós. Olhar para o que Deus ele tem para a minha vida, eu tenho para a sua vida. Segue, esforça, tem bom ânimo, vai. O Senhor ele espera de você que você faça o que Ele tem para você. É o mínimo que nós devemos fazer. Porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos estar com o Senhor e às vezes nós não queremos ter um mínimo de intimidade com Ele, o mínimo. Irmãos, eu gosto de falar do dízimo de horas. O dia tem 24 horas. Quantos minutos por dia você fala? Não vou nem falar horas. Quantos minutos por dia você fala do Senhor? 2 horas e 40 minutos. O dia tem 24 horas. Você está dando pelo menos dízimo de horas para o Senhor? Vamos esforçar, irmãos. Vamos sair do nosso conforto, do nosso sofazinho gostoso, do nosso sofá confortável e fazer o que o Senhor tem para nós. Você sabe qual que é o seu chamado. Você sabe o que o Senhor quer de você. Quais são os passos que o Senhor quer que você dê para poder iniciar o que Ele tem para você. Vamos? O Senhor te capacita. Tem bom ânimo. Amém?
Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana e eu tenho certeza que é uma semana também que o Senhor vai falar muito com você. É uma palavra que o Senhor, Ele fala assim, Ele vai falar ao seu coração. Já está falando, em nome de Jesus. Amém? Eu desejo para você uma boa tarde, um ótimo restante de semana e desejo que o Senhor mexa com você, toque em sua vida nessa semana. Levanta-te, tem bom ânimo. Amém? Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Até mais.